Vamos começar, né? Hoje a nossa aula vai ser, acho que mais tranquila. Na semana passada foi bem puxado. O Jesus até comentou, né, que depois que assistiu bastante teórica, toda a parte de como que funciona o sistema operacional. Hoje ela vai ser um pouco mais tranquila. Eu vou começar falando um pouco ah, da teoria em relação a código aberto e sobre o Linux, mas só uma introdução, vai ser algo bem mais tranquilo. E depois o Márcio vai assumir e vai mostrar um pouco na prática como que funciona o Linux. É uma distribuição Linux, que é o caso do Ubuntu, certo? Ah, então, vamos começar. Primeiro, o que a gente precisa entender para falar sobre código aberto, né, e que é importante para a gente ver quando a gente vê o Linux, sobre o Linux. Quando a gente fala de um programa de computador, né, qualquer programa, um programa aplicativo ou sistema operacional, a gente tem sempre como base, né, o código-fonte, que em linhas gerais, é o trabalho do programador, ou melhor, né, dos programadores, dos desenvolvedores que vão desenvolver aquele programa. Então, eles vão construir um código, que é esse código-fonte, onde ali você tem todas as instruções que fazem aquele programa funcionar, certo? E isso no formato texto aqui, né? Aqui tem uma imagenzinha que tem algumas funções, né? Isso é escrito em uma linguagem de programação, que é uma linguagem que não é exatamente a linguagem natural. A gente até gostaria que a gente pudesse chegar no nível de falar para o computador, olha, eu quero que você faça isso, 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 e ele faça. Mas é uma linguagem próxima à natural, né? A gente tem palavras, expressões na língua inglesa normalmente. Até existe, acho que uma linguagem em português, mas é mais para fins didáticos. Então, o ser humano é capaz de entender e, sendo assim, o programador é capaz de passar instruções para o computador. Mas, para o computador realmente executar aquilo, ele tem que passar por um processo que a gente chama de compilação, onde ele vai transformar aquele código, aquelas instruções, em linguagem de máquina e vai formar o código executável. Né? Então, se a gente conseguisse olhar para o código executável, basicamente a gente veria um monte de zeros e uns, que é o que o computador entende. Lembra que a gente falou sobre binários, sobre bits? Então, aqui a gente já não consegue entender muita coisa. Né? Nós, pessoas, se a gente olhar para dentro de um código executável, a gente não entende o que está acontecendo ali. Existem algumas pessoas, né, hackers, ou hackers, como se fala hoje em dia, que conseguem ainda analisar esses códigos e tirar alguma informação. Mas, no geral, isso não é muito útil para a gente, isso é útil para o computador. É isso que ele vai executar. Tudo bem? Então, essa é a ideia de como um programa é feito. A gente escreve o código, que é esse código-fonte, onde tem as instruções, compila e gera esse código executável, que é o que a gente vai abrir para realmente executar o programa e o computador poder realizar as suas instruções. Por que a gente está falando disso? Né? Porque aí a gente tem duas. Na aula de hoje a gente não vai ficar tanto na parte técnica, como nas outras aulas, e vai para um lado até mais filosófico e em relação a táticas de mercado, em relação a como funciona no mercado de software, que é a questão do código aberto ou do código proprietário. Opa, passou aqui, passou demais. Ah, Basicamente o que a gente vai diferenciar é como que principalmente as empresas tratam a venda ou a distribuição dos seus softwares. Quando a gente fala de código proprietário ou código fechado, são os programas que não possuem seu código-fonte disponível para todos. É muito comum nos softwares pagos para que eles não sejam alterados ou copiados sem autorização. Então, isso acontece basicamente quando, né, a empresa monta o software, né, então trabalha aqui no código-fonte, e depois que ela gera o código executável, ela vai vender só essa parte aqui para vocês. Então a gente não vai ter acesso ao código-fonte. Se a gente tivesse acesso ao código-fonte, a gente poderia alterar, modificar e poderia até recompilar e passar para outras pessoas, certo? Não tem como ter controle sobre isso. Então, as empresas que vendem software proprietário, elas te passam apenas o código executável e colocam aqui algumas barreiras para você não poder copiar isso para todo mundo ou várias vezes sem pagar, certo? Coisa que não seria possível se o código-fonte fosse justo. Então, né, isso normalmente é feito pela Microsoft, por exemplo. Se você pegar o Windows, que a gente viu na semana passada, e é o sistema operacional que a gente mais usa, ele é proprietário. Né? A gente não tem acesso ao código-fonte dele, a gente só pega o executável.
O Word também, o PowerPoint, Excel, os programas que compõem o Microsoft Office, né, os programas de escritório, também são de código fechado. A gente não tem acesso ao código-fonte. A gente só recebe o executável, usa ele, mas a gente não sabe quais instruções que geraram aquele programa. Ah, isso não quer dizer, né, aqui são muitos conceitos que se confundem, né? É importante eu ressaltar aqui no começo. Esse é um tema mais difícil para mim. Difícil assim, são conceitos não tão complicados, mas que existe muita discussão sobre eles e não existe tanta, nem todos concordam em relação a algumas definições, né? Existe muita discussão dentro da própria área. Então, eu vou dar uma ideia para vocês, mas não levem tudo que eu disser aqui como verdade absoluta, porque eu pesquisei, claro, né, foi as informações que eu encontrei, mas muita coisa aqui é discutível. Quando a gente fala de código fechado, então, né, o código-fonte não está disponível, isso não quer dizer necessariamente que ele é pago. Existem os softwares gratuitos, né, freeware, que são chamados assim, que eles são distribuídos gratuitamente, mas não necessariamente são código aberto. Um exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp é um programa gratuito, certo? Você baixa no seu celular ali sem nenhum problema, mas ele não tem código aberto. Nós não temos acesso ao código-fonte dele. Então, né, código proprietário não quer dizer que é pago, mas se for pago, normalmente é de código fechado. Então, do outro lado, né, se esse é o código fechado, quando a gente fala de código aberto ou open source, né, em inglês, são programas que possuem seu código-fonte disponível para os usuários. Se trata de uma filosofia de criação de aplicativos voltada para a colaboração entre desenvolvedores. E a gente tem uma ONG nesse órgão, a Open Source Initiative, que é o órgão responsável por gerenciar as licenças de código aberto. Né, qual que é a ideia por detrás aqui? Esse movimento surge, acho que lá na década de 80, não me recordo ao certo, então é bem lá atrás, onde você tem um movimento de alguns desenvolvedores, principalmente, né, de programadores, pessoal envolvido na área de computação, que não concorda muito com o sistema de código fechado, proprietário. Por um lado, por uma questão econômica, onde você tem softwares vendidos por um preço muito alto, e aí muitas pessoas recorrem à pirataria para burlar isso. Mas eles também levantam, né, acho que o Richard Stallman, que é uma das pessoas que lideraram esse movimento, também falam muito da questão ética até, porque o programa se torna caixa preta que a gente fala. Você usa ele, ele faz uma certa função, mas você não sabe como. E hoje, principalmente com a internet e tudo mais, você insere seus dados, você usa aquele programa e você não sabe o que realmente o programa está fazendo com toda essa informação. Então existe uma questão ética e de segurança, privacidade e tudo mais, que o pessoal não concorda muito com a ideia de software proprietário, com código fechado. Ah, Também existe a questão, né, que as pessoas consideram que o código seja conhecimento, né? Você tem um conhecimento embutido naquilo, um conhecimento de um processo, por exemplo, né, de como fazer alguma coisa. E o conhecimento deveria ser livremente distribuído nessa filosofia de cooperação. Ah, né, quando a gente fala que essa ONG ela gerencia as licenças de código aberto, é porque não necessariamente é tudo liberado. A gente vai ver sobre isso. Então, né, por que o código precisa, o que o programa precisa ter como atributo para ser considerado código aberto? Bom, ele tem que possuir distribuição e redistribuição livre, né? Então, se você adquire aquele software, você pode passar isso para outras pessoas, para outros computadores sem nenhum problema. O software do código aberto deve integrar o código-fonte, então essa é a ideia base, né? Você tem que ter disponível o código-fonte, ou seja, as instruções por detrás daquele programa que gerou o executável. E o software de código aberto não pode discriminar qualquer tipo de pessoa ou especialidade de empreendimento característico, ou seja, deve poder ser utilizado por todos que desejarem. Como eu disse, né, mais do que uma questão técnica, é uma questão filosófica até de como que se lida com o software. Uma postura acima de tudo. E a open source ela define diversas licenças de código aberto que vai variar nas permissões concebidas no uso do código, né? Então é uma forma de você organizar isso também. Então você tem licenças que são totalmente permissíveis. Por exemplo, você pode até pegar aquele código,
né, que a pessoa disponibilizou do trabalho que ela fez. Você pode modificar o quanto você quiser, fechar e vender, ou seja, você transforma aquilo em código fechado. Isso não interfere, é claro, no código da pessoa. Você simplesmente vai fechar a sua alteração. Então você foi lá, trabalhou, fez suas modificações, gera o executável e vende esse executável. Tem outras licenças que não permitem isso. Olha, se você usou esse código que eu disponibilizei, qualquer modificação que você faça e você queira distribuir, você tem que fazer isso gratuitamente também, né? Você tem que seguir a licença que a pessoa que fez o código originalmente estabeleceu. Outras licenças são meio intermediárias, por exemplo. Então você tem acesso gratuito a isso, certo? Você tem o código-fonte, então você tem acesso livre a isso. E você pode usar livremente também. Mas, se você deseja obter lucro com aquilo, né, você quer usar aquele programa na sua empresa, né, para fins comerciais, aí a pessoa que desenvolveu o programa pode fazer uma cobrança nesse sentido. Então, se você for usar para fins de estudos, para fins individuais, que você não quer obter lucro, use à vontade. Você quer usar para sua empresa, você vai obter lucro com isso? Então, aí sim você tem que pagar o uso daquele software. Então, varia, né, a questão de licença em programas nesse sentido. Se confunde um pouco também a ideia de código aberto com software livre. Eles são conceitos relacionados, mas não são exatamente a mesma coisa, né? O software livre ele é mais amplo, né? A filosofia é mais ampla, né? Se o seu código ele é aberto, ou seja, as pessoas têm acesso a ele, isso já é suficiente para ele ser considerado open source, mas não software livre. Para ser software livre, ele tem que obedecer os seguintes princípios de liberdade. Um software livre poderá ser usado para qualquer finalidade, né, não importa o fim para qual ele vai ser usado. O software livre poderá ser estudado plenamente, ou seja, a pessoa tem que ser capaz de estudar a forma que a pessoa resolveu aquele problema, e para isso ela precisa do código-fonte. Então, para ser livre, tem que ser aberto. Um software livre poderá ser alterado em sua totalidade, ou seja, a pessoa pode mexer naquele código quanto ela quiser. Então, para isso também precisa do código. E um software livre poderá ser distribuído, copiado livremente, sem restrições de licença. Então, todo software livre é código aberto, mas o contrário nem sempre é verdade. Lembre que o código aberto, a pessoa, pelas licenças, ela poderia restringir principalmente essas duas últimas condições. Ela poderia restringir as alterações que a pessoa pode fazer e ela poderia restringir a forma de distribuição, né? As licenças aqui podem impor algumas restrições. Então, um está dentro do outro, mas não é exatamente a mesma coisa. Ok, né? Então existe essa mentalidade de como se desenvolver software, de forma que todo mundo tem acesso. É mais ou menos, né, fazendo um comparativo, é como se você fizesse ah, um produto alimentício, por exemplo. Imagine que a Coca-Cola passasse a fornecer a receita. Então ela vende a Coca-Cola, mas ela também disponibiliza para todo mundo que quiser a receita de fazer aquele produto. Essa é mais ou menos a ideia do código aberto. Então surgem questões, né? Tá, legal, mas como que na prática isso vai funcionar, isso vai ser útil, como as pessoas vão lucrar com isso, se esse for o objetivo. Então primeiro vamos ver as vantagens que os softwares de código aberto têm. Bom, a primeira é gratuito, certo? Né? Todo mundo tem acesso a isso sem muito problema. Ah, Pensando nos desenvolvedores, a gente tem liberdade de personalização. Então, se a pessoa que for usar for um programador, ela tem como fazer alterações aqui do software que vão convir melhor para o uso dela, né? Então, de repente, você pega um software para sua empresa que já está pronto e faz as modificações para aplicar no seu contexto. Em muitos casos, são soluções robustas resultantes do trabalho conjunto de diversos desenvolvedores. Aqui eu acho que está numa das grandes vantagens, né? Lá no começo, poderia-se dizer que os softwares de código aberto eram inferiores ao de código fechado. Por quê? Nos códigos fechados, você tinha por detrás, normalmente, empresas que investiam grande dinheiro naquilo, certo? Funcionários, equipamento, para desenvolver aquilo. Então, você chegava em grandes resultados. Mas o que começou a acontecer com o código aberto é que você tem vários desenvolvedores trabalhando de forma voluntária, digamos assim, que vão pegando aquela solução inicial e vão melhorando, vão melhorando, vão melhorando, até que no final você tem uma solução bastante robusta, certo? Num trabalho com baixo custo.
Então, existe uma grande vantagem para a gente utilizar softwares de código aberto, porque a gente tem programas de alta qualidade ah, e gratuitos. Exemplos de código aberto, né? Alguns que a gente utiliza. O Firefox é um navegador. A gente tem o Chrome. O Chrome é código fechado, mas tem o Chromium que é baseado, que tem relacionado ali que é código aberto. Mas o Firefox é totalmente código aberto. Eu tenho o costume de usar o Firefox, por exemplo. O Linux, que é o que a gente vai falar mais hoje, daqui a pouco, e o Márcio vai mostrar, que é um sistema operacional de código aberto. O GIMP é um editor de imagens, mais ou menos com a mesma função do Photoshop. O Photoshop, por sua vez, é um software de código fechado, bastante caro, certo? E o GIMP traz praticamente as mesmas funções de forma gratuita. O Inkscape também é relacionado à edição de imagens, no caso, imagem vetorial, e é equivalente ao Adobe Illustrator ou CorelDRAW. Telegram, lembra que eu falei que o WhatsApp, embora seja gratuito, ele é código fechado? A gente também tem um Telegram, alguns devem conhecer, talvez usar, que é basicamente a mesma função do WhatsApp, porém ele é código aberto. E o LibreOffice, que seria o equivalente ao Microsoft Office, certo? A gente vai ter programas de edição de texto, planilha e apresentações, porém de código aberto. Hoje, por exemplo, essa apresentação que eu estou mostrando para vocês, eu usei a base das anteriores, que foi feita no PowerPoint, mas eu editei e fiz ela toda no Impress, que é a versão do PowerPoint, entre aspas, do LibreOffice, certo? Então, esses são alguns exemplos de programas de código aberto que no dia a dia a gente pode encontrar. Então, legal, né? Bonita essa ideia, ser gratuito, ser compartilhado, as pessoas poderem estudar, modificar, um trabalho colaborativo. Mas como que a gente pode obter lucro com isso, né? Pensando no lado da empresa, pensando no lado do programador, que faz isso para sobreviver, no mínimo, certo? Ah, esse é um debate interessante, não tem uma resposta fácil assim, então aqui eu trouxe apenas algumas visões de como as pessoas conseguem obter lucro dessa forma. Bom, o primeiro caso que a gente tem que pensar é se o objetivo realmente não for obter lucro. Então a gente tem dois casos possíveis nisso. Um caso, por exemplo, que eu coloquei aqui no segundo tópico, é se é para fins acadêmicos, por exemplo. Então, na faculdade, por exemplo, na computação, engenharia de computação e tudo mais, vamos ter diversos trabalhos de pesquisa, principalmente, onde a gente vai desenvolver uma série de softwares, onde o nosso objetivo não é, a princípio pelo menos, obter nenhum tipo de lucro, né? Fazer algo para a empresa ou algo do tipo. Então, muitos desses trabalhos normalmente são totalmente abertos, né? Então, quando a gente pega artigos científicos, por exemplo, voltados na área da computação, muitas vezes eles disponibilizam o link do programa que foi feito com embasamento daquele artigo, né? O programa que eles estão descrevendo ali. Então, essa é um exemplo de código aberto, onde é para fins acadêmicos, não, a ideia da pessoa que está criando aquele sistema não é obter lucro. Outra situação que é comum também é quando você está dentro agora de uma empresa, de um ambiente empresarial, mas o software em questão, que vai ser de código aberto, ele é um software auxiliar, ele não está relacionado com a tarefa principal de uma empresa. Vamos pensar como exemplo, que eu acho que fica mais fácil. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa de tecnologia, de software, voltada para apoio na educação, para apoio escolar. Então, a minha empresa fornece serviço para escolas, para professores, para ajudar a inserir tecnologia no ensino, seja na aula presencial, né, auxiliando toda a questão ali de como as tecnologias são utilizadas na sala de aula, mas também de forma remota, principalmente agora em momento de pandemia, onde a gente está usando muito desses meios nas aulas também, como a gente está fazendo aqui, certo? Então, imagino que eu tenho uma empresa que essa seja a finalidade dela: oferecer serviço a escolas e professores para utilizar a tecnologia nas suas aulas. Tudo bem. Dentro disso, eu tenho uma gama enorme de ferramentas que eu posso desenvolver e oferecer para os meus professores, para as minhas escolas. Vamos dizer que nessa gama de ferramentas, o que eu preciso para fazer isso, eu preciso fazer aulas por videoconferência, por exemplo, como a gente está fazendo aqui.
Então, uma opção que ela tem é utilizar o que já existe no mercado. Então, utilizar o Zoom, o Meet, o serviço da Microsoft, né, o Teams. Então, existem vários serviços que pode ser utilizado, como a gente está usando o Google Meet aqui. Mas vamos dizer que ela não está satisfeita com um desses serviços, ela quer funções mais específicas e que nenhum desses serviços oferece a ela. Então é possível que comece um serviço à parte, né? Ela pega uma equipe de programadores ali para desenvolver um programa de videoconferência, né? Um software, uma página onde as pessoas vão se comunicar por videoconferência e vai ter aquelas funções que eles queriam. Bom, eles podem fazer tudo isso fechado, né? Então eles fazem um código e guarda isso para eles, só vende pronto para depois dentro do seu produto. Mas como essa pequena parte do software deles, das ferramentas que eles possuem, não é a função principal, eles têm um fim bem específico, que é voltado para a escola, prestando serviço, uma gama de ferramentas, eles podem disponibilizar isso de forma aberta. Então eles fazem aquela partezinha, uma coisa secundária, que vai ajudar na tarefa principal, mas não é a tarefa principal, não é uma empresa de software de videoconferência voltada só para isso, é só um programa auxiliar, eles podem disponibilizar isso de forma aberta. Só porque eles são bonzinhos? Só porque eles querem ajudar o outro? Não, tem outra vantagem para eles isso. O foco deles não é esse, certo? Mas a partir do momento que você disponibiliza esse código de forma aberta, você tem a chance de que outros programadores pelo mundo trabalhem naquilo e façam melhorias de forma voluntária, de forma gratuita. E você pode embutir essas melhorias no seu programa dentro da sua empresa. É meio que a ideia que uma mão lava a outra, certo? Você disponibilizou aquele seu trabalho que você fez, ajudando outras pessoas. Essas pessoas podem melhorar aquilo que você fez e você usa aquelas melhorias também, né? Então, isso acontece bastante dentro do mercado de software, né? Muitas empresas trabalham com software aberto hoje. Talvez não em sua totalidade, mas tem pelo menos algumas ferramentas que são de código aberto. Outra possibilidade é que, ok, mesmo que você seja voltado para aquela ferramenta, né? Então, esse software que eu estou produzindo e deixando disponível para todo mundo de forma aberta é o meu trabalho principal. É com ele que eu quero ganhar dinheiro. Bom, você não vai ter lucro com a venda dele, certo? Porque ele é gratuito. Mas você pode monetizar todo o entorno dele, né? O serviço, você pode prestar serviços e estes sim serem pagos. Então, por exemplo, os serviços de manutenção e assistências podem ser pagos. Você também pode criar recursos personalizados para empresas. Por exemplo, olha, a sua empresa tem acesso ao meu software gratuito, ele é aberto. Mas se você quiser uma coisa personalizada, você quer que eu aplique isso para a sua empresa, né, dadas as suas necessidades particulares, aí eu cobro essa personalização. Então, voltando no meu exemplo, né, da empresa de tecnologia voltado para ensino, imagine que agora, antes eu tinha dado o exemplo onde só uma parte é aberta. Então vamos dizer que o principal, a maior parte das ferramentas são fechadas, só a parte de videoconferência é aberta. Uma possibilidade é você fazer tudo aberto. Mas ok, a escola, a gente está pensando aqui, voltado para os professores, às vezes você disponibilizar aquilo tudo aberto não é suficiente para o professor, para a escola conseguir aplicar aquilo. Ela precisa de pessoas especializadas que vão saber utilizar e implementar aquilo no contexto delas. Então você pode disponibilizar esse serviço, tipo, olha, o código eu forneço gratuitamente, mas o serviço para você usar isso na sua escola, para instalar isso, implementar isso, e depois eu fornecer assistência para vocês usarem, qualquer problema, né, entre em contato, a gente tenta resolver, esse serviço eu cobro. Então é aí que eu vou ganhar dinheiro. Outras possibilidades também entra na questão de anúncio na página de download do software, pedido de doação. Isso é bem comum também, pelo menos como uma via auxiliar de renda. Então, né, a gente vai mostrar o Ubuntu aqui para vocês daqui a pouco, que é um sistema Linux. E na página de download dele sempre vai ter, quando você clica para fazer o download, um pedido de doação. Fala, olha, se você quiser ajudar, quiser manter o sistema de pé, né, as pessoas que contribuem para isso, você pode fazer uma doação. Às vezes eles colocam um brinde. Então, foi só uma visão por cima do que é código aberto, como que funciona, por que funciona e quais são as vantagens. Alguma dúvida até aqui? É só algo mais teórico mesmo, como eu disse, não é nada muito técnico, é só para a gente conhecer
essa visão. E eu acho que de vez em quando isso cai em concurso também, então é bom a gente saber o que são esses conceitos. Então, quando fala de código aberto, o que que é um programa de código aberto? A gente sabe agora que é um programa que o código-fonte está disponível. Então, é como se a receita para fazer aquele produto tivesse disponível para todo mundo analisar, fazer o seu, modificar e redistribuir. Essa é mais ou menos a ideia do código aberto. Então agora vamos entrar no Linux de fato, né? O que que é o Linux? Bom, o Linux é um sistema operacional, assim como o Windows, que a gente viu semana passada, e ele é considerado software livre. Então, além de ser código aberto, ele segue todos aqueles princípios de liberdade que a gente viu quase agora. Sua distribuição é gratuita e seu código-fonte é aberta. Algumas empresas ainda lançam, está escrito errado ali, algumas distribuições que são cobradas a sua venda, mas não sua utilização ou instalação. Lembra que, por ser software livre, ele não coloca nenhuma imposição na redistribuição. Então, se a pessoa quiser pegar o Linux, fazer a sua versão e vender ela, ele pode, né? Não tem nenhuma restrição em relação a isso. Foi idealizado pelo finlandês Linus Torvalds. Aqui eu não cheguei a trazer muito sobre isso, mas o processo de elaboração do Linux é bem interessante, porque o Linus ele coloca em um fórum na internet, né? Fóruns na área da computação são muito importantes, é onde muitos desenvolvedores trocam informações e se ajudam. E ele coloca uma mensagem que ele está desenvolvendo um sistema operacional por hobby, não tinha nenhum objetivo de transformar aquilo em um produto futuramente. Né? Ele se baseava em outros sistemas da época, né? O GNU, o Unix e tudo mais, ah, e fazendo isso por hobby. E as pessoas começam a entrar no fórum, ver o que ele está fazendo e começam a ajudar também, até que no final você tem um kernel muito robusto e vários sistemas operacionais se vêm depois disso, né, como consequência. Estou olhando rapidamente, né, para o Linux só para a gente entender até o porquê dessas diferenças. O Linux que a gente fala de fato seria o kernel. Lembra na semana passada, retrasada, aliás, que a gente falou que o kernel é uma parte do SO do sistema operacional, que seria a parte principal, onde tem as funções básicas do SO ali dentro. O Linux, de fato, é esse kernel. A parte mais externa dele é o que vai variar mais, é o que as pessoas, cada um vai fazer a sua versão e vai transformar em uma distribuição que a gente chama. Por isso que a gente tem várias distribuições Linux e cada uma tem suas particularidades, mas o kernel, no geral, é quase sempre o mesmo. Pode ter modificações também, afinal é código aberto, mas normalmente é muito parecido, são poucas modificações no kernel. O shell é uma camada entre o kernel e o usuário, é um interpretador de comandos. Não vamos focar nisso, mas essa questão de comandos é muito importante no Linux. Ah, até não muito tempo, quase todo usuário de Linux tinha que saber usar o terminal que a gente fala, que a gente tem que dar alguns comandos para ele para fazer algumas funções. Hoje isso já simplificou um pouco. O Linux ainda é muito voltado para desenvolvimento, né? Então, no geral, quem usa Linux são mais usuários de alto nível, por assim dizer, que desenvolvem, que trabalham com o computador. Mas hoje ele já foi mais democratizado, né? Qualquer pessoa pode usar o Linux sem muitos problemas. Não é tão necessário a gente preocupar com o shell mais. Ele existe, ele está lá, é importante, mas o usuário padrão às vezes não precisa se preocupar tanto com isso. E os aplicativos, né? O que está na área mais externa são os demais recursos de software. A parte visual, por exemplo, entra aqui, a interface gráfica entra aqui. E isso vai variar bastante de versão para versão, ainda que existam alguns padrões que as pessoas vão seguindo, mas vai se alterando. Alguns exemplos de distribuições Linux são vários aqui, eu realmente coloquei só alguns, existem muitas mesmo. A gente tem o Ubuntu, que a gente vai mostrar hoje, o Debian também é importante, o Ubuntu é baseado nele. Lembra, como é tudo código aberto, é muito comum isso, né? Você tem o Linux, aí alguém vai lá e faz alterações e cria a sua versão, aí a pessoa pode pegar essa versão alterada e fazer as suas alterações. Então, isso é o que acontece mais ou menos aqui, né? Você tinha o Debian, alguém foi lá, fez algumas alterações e criou o Ubuntu. Isso acontece bastante. O Kurumin, esse aqui ele foi descontinuado, ele não tem mais atualizações. Ele é uma versão brasileira do Linux, voltado principalmente para quem usava o Windows. Ele tem uma interface muito parecida com o Windows, a ideia é que seja de fácil acesso. O Red Hat é outro importante.
E aqui alguns exemplos de interface, né? Olhando para a interface desses ambientes. Aqui a gente tem o Kurumin, veja como ele é parecido com o Windows, principalmente se a gente pegar as versões do Windows XP, né? Ele tem a estrutura toda muito parecida dos ícones, a localização de tudo, a barra de tarefas, a hora aqui no canto, com algumas configurações, muito parecido, principalmente com o Windows XP, né? Esse era o objetivo dele, era ser voltado para ex-usuários de Windows se acostumar mais naturalmente com esse sistema. Aqui a gente tem o Debian, e vocês vão ver que o Ubuntu realmente é bem parecido com ele, então a gente aí consegue ver que de fato um é derivado do outro. Aí você já vê que ele já é mais diferente. Não é nada demais também, não é algo muito difícil de usar, mas comparado ao Windows, ah, ele é bem diferente a interface dele. O Phoenix aqui é só para brincar, né, que o Linux pode ser mais difícil, né? Esse aqui é um exemplo de SO, isso aqui é um sistema operacional, mas todo em interface texto, assim como era o DOS antigamente. Mas isso aqui não é voltado para o usuário comum, isso aqui na verdade é para aplicações bem específicas ou para fins acadêmicos também. Mas isso aqui é um sistema operacional, mas tudo que você for fazer controlar vai ser controlado por comando, comando de texto. Uma coisa importante de comentar também, né, principalmente para quando a gente está acostumado a usar o Windows, às vezes você fala, eu vou tirar o Windows e vou colocar o Linux dele. Nem sempre isso é uma transição fácil. Eu, particularmente, tenho dificuldade, eu ainda prefiro trabalhar com Windows, embora o Linux tenha muitas vantagens, a gente já vai ver isso. Então, uma opção que a gente tem, e é o que eu faço, por exemplo, é ter mais de um SO instalado na nossa máquina, certo? Para poder ter mais de um sistema operacional na sua máquina, a gente precisa de algum programa que gerencie isso, né? Essa escolha entre um SO e outro. E o Linux ele já fornece uma solução para isso, né? Quando você formata um computador com um sistema operacional Linux, normalmente ele já oferece um programa que permite você selecionar na hora que você liga o computador qual SO você vai iniciar naquele momento. O mais conhecido, que é o que vem com o Ubuntu, por exemplo, é o Groovy. Basicamente, quando você liga o computador, você vai ver uma tela parecida com essa, onde você tem uma lista com os SOs e você escolhe qual você quer iniciar. Então aqui está meio embaçado, que essa imagem não está uma resolução muito boa, mas a primeira opção é o Ubuntu. Então, se você apertar Enter aqui ou só esperar, ele vai entrar pelo Ubuntu. Tem algumas outras opções aqui que não nos interessam muito, né? São opções de recuperação ou de manutenção. Mas na última opção a gente tem o Windows 7. Então, se você descer e vir aqui, você vai entrar pela versão do Windows 7. Então, essa é uma opção para quem trabalha com mais de um SO, que é o caso, que é o meu caso, por exemplo. E quais são as vantagens do Linux, né? Bom, ele é um SO de grande qualidade, ele é muito utilizado por desenvolvedores e aplicações de grande porte. Servidores normalmente usam sistemas Linux. Ele é especialmente conhecido por sua segurança, né? Principalmente comparado ao Windows, ele é um sistema bastante seguro. Então, dentro das principais vantagens, ele é gratuito. Veja, o Windows é pago e é caro, bem caro, certo? É muito comum as pessoas piratearem por causa disso, né? Claro que não é certo. Um exemplo que a gente pode ver também em relação ao preço, quando a gente vai comprar um computador, um notebook, por exemplo, se você tiver o mesmo modelo, não é muito comum, mas acontece, mas se você tem o mesmo modelo com uma versão com Windows e uma versão com Linux para venda, você vai ver que a versão com Linux é muito mais barata. Por quê? Porque a versão com Windows está embutindo ali o custo da licença do sistema operacional, enquanto a versão com Linux, ele é gratuito, você não tem essa despesa. Ele é um sistema bastante. Perdão, o microfone tinha desligado. Estão me ouvindo? Tá. Ele é um sistema bastante estável, seguro, como a gente tinha comentado. A compatibilidade que a gente fala é que ele é compatível com diversos sistemas de hardware, desde computadores mais novos, mais recentes, mas você vai ter versões mais leves, mais simples, que podem ser instaladas em computadores antigos, que vai funcionar muito bem, sem problemas. Ah, Até mesmo, por exemplo, né, esqueci de comentar um exemplo de código de sistema baseado em Linux.
O Android que a gente usa no nosso celular, ele é baseado em Linux. Existe uma certa discussão se é Linux ou não é, porque o kernel é bastante alterado. Lembra que eu falei que o kernel do Linux, que é o Linux propriamente dito, é pouco alterado? Pode ter alterações, mas são poucas. O Android ele já foi mais alterado, então tem pessoas que não gostam de dizer que o Android, né, que a gente usa no celular, é um sistema Linux. Mas ele é derivado com certeza, né? Pegaram o Linux, fizeram as alterações e criaram o sistema Android. Então a gente tem um sistema que é compatível até mesmo com o smartphone, no caso. E no geral é um sistema bastante leve. Comparado ao Windows, ele tem realmente grandes vantagens. E aqui as nossas referências. Então, como eu disse, né, hoje era mais tranquilo, só dessa introdução teórica. Agora vamos ver se o Márcio consegue transmitir a tela dele para a gente ver um pouco disso na prática. É só para mostrar para vocês enquanto o Márcio se acerta lá. Ó, aqui eu estou no Ubuntu, que aparece ali. Opa. Então aqui é um exemplo da interface do Ubuntu com o sistema Linux. Mas eu vou parar a apresentação agora para o Márcio ver se consegue apresentar a tela dele. Então, pessoal que está na videoconferência, vamos esperar o Márcio mandar o link. Aí a gente vai sair dessa videoconferência que a gente está, no Google Meet, e vai entrar na nova do Márcio, certo? Ele vai mandar um outro link, a gente vai entrar nesse outro link, tudo bem? Vamos só esperar ele fazer isso. Até aqui alguma dúvida, alguma questão que vocês, né, hoje é mais teórico, é mais conceitual, não é tão técnico, né, como as outras aulas, mas alguma dúvida até aqui? Eu acho que foi muito interessante, que ele dá uma visão geral, não? O Linux, inclusive, muitos países começaram a fazer versões um pouco para ficar, não ter dependência de Windows, não? Muitos países eu sei que fizeram um programa e que montaram seu sistema a partir de aí, não? Para ter soberania informática, para falar de algum jeito. Pois se fala tanta coisa que do Windows e desses sistemas que pegam tanta coisa, e uma vez, como você falou, esses programas fechados, nem sabe uno qual é o caminho de toda a informação que uno introduz, não? E já se sabe que às vezes, em coisas que acontecem no mundo, essas informações estão aí e fornecem. Então, há muita coisa com relação a essa coisa ética que você falou, não? E o uso inadequado de todas essas informações, informações pessoais, mas também informações industriais, informações Sim. estratégicas dos países. É uma coisa difícil. E é interessante, né, porque o Richard Stallman ele traz sobre isso muito antes da computação ser o que é hoje, né? Você já tinha bastante coisa, mas esse problema, né, da segurança, da privacidade, de dados empresariais, né, dados industriais e de países, né, de governo, é algo muito atual, né? Então, de fato, você ter um programa que você saiba o que está sendo feito com seus dados, com o que você trabalha, é interessante. Fora a questão de custo, né? Para uma empresa, para um país, você ter um sistema gratuito nos seus sistemas é, é uma economia muito grande. Pelo menos agora eu estou conseguindo mostrar para vocês um pouquinho. Maravilha. Bom, como eu tinha dito antes, o Linux, na verdade, o kernel Linux, na verdade, ele está incluso em vários outros sistemas, né? Se você vê hoje, a própria Microsoft tem um trabalho com o Azure, que é o kernel Linux com a interface do Windows 10. Mas vamos lá. Esse é o Ubuntu. Essa é a versão mais atual, certo? É a versão mais atual. E vou mostrar um pouquinho dele aqui. Ele abre o menu dele como se fosse um tablet, que ele foi, na verdade, ele estava sendo, na verdade, projetado até para smartphone. Depois ele teve, o mercado ele teve nessa parada, mas ele foi projetado também para ser utilizado com smartphone. Vou mostrar um pouquinho dele aqui. A Acho que versão algumas mais pessoas atual. chegaram a instalar, né? Eu lembro de na faculdade alguém comentar sobre instalação em tablet, por exemplo. Acho que chegou a ter essa opção. Não foi muito para o Ele mercado, né? chegou. Mas existiu.
ele chegou a ser a produzir um smartphone, né? Da própria Conical. Sistema operacional, o Ubuntu 20.4, que é a última versão. Ele está usando de interface um Gnome 3.36. Sistema de janela o X11. Aqui é um pouquinho do computador, mas isso não interessa muito, não. Vamos lá. Para quem gosta de mudar papel de parede, ele é bem intuitivo, você já vem na configuração dele aqui para você mudar, adicionar imagens. Por exemplo, eu tenho uma imagem aqui, essa daqui mesmo. Eu posso simplesmente aplicar aqui e ele já vai automaticamente... Opa, não foi. Espera que eu tenho que clicar em cima, esqueci. Ele já vai para a minha área de trabalho, eu quero usar ela. Vamos ver se foi agora. Como o meu computador é um pouquinho lerdo, ele vai dar uma travada aqui. Márcio, você Mas disse isso que não tá conseguindo entrar. Vê na videoconferência aí se não tá pedindo permissão. Peraí que agora até o computador resolveu não ajudar eu, não facilitar por aqui para mim. Calma aí. Quem que não conseguiu entrar? A Suzy. Vamos lá, eu abri aqui. Não tem notificação aqui não. Vou pedir pra ela tentar entrar de novo. Tá. Agora aparece. Rapaz, o meu computador não tá me ajudando muito aqui não. É um computador bem fraco. Ele pesa um pouco. Não, mas não é só por isso também não. É que, na verdade, eu usei um particionamento de HD aqui e não deu muito correto, não. Se eu tiver que sair aqui com ele, aqui, reiniciar ele e começar de novo... pronto, agora foi. De vez em quando ele acontece isso daí. Bom, tá aqui a tela já alterada. Tem o LibreOffice que é o pacote de escritório que todo mundo usa, gratuito. Ele tem uma biblioteca de software muito ampla para o sistema operacional. Sempre vai pedir dica. Lá. Ele é bem parecido com o Office, acho que 2003, né? 2003. Bem parecido com o Office 2003. Mas ele é bem atual. Dá para você acrescentar várias ferramentas do Office nele. Ele tem o Ubuntu Software, né? Que basicamente é onde você vai fazer a instalação dos aplicativos. Ele tem aqui tudo separadinho já. Se você quiser jogos aqui, ele vai abrir. Talvez o meu não abra porque eu tenho que atualizar. Como eu fiz a instalação dele há pouco tempo, eu não tive ainda atualização. Não atualizei ele ainda. Quis atualizar ele. Aí não vai dar a opção. Bom, ele tem os indicados aqui. Se eu for no botão, vamos ver se vai, né? Assim, lá. Ele vai pedir para instalar. Geralmente, por exemplo, o OBS, ele tem uma versão gratuita e tem a versão paga do programa. Para quem não conhece, o OBS ele é para fazer vídeos, para você fazer vídeos com mais qualidade, para você colocar no YouTube, ele é uma ferramenta interessante. Qual é o nome? Oi? Qual é o nome você falou? Ele é Desse programa? OBS Studio. Como? OBS Studio. Eu não vou instalar na minha máquina, porque minha máquina não vai... Essa máquina aqui não aguenta ele, não.
É o É programa que eu muito. estou utilizando para fazer a transmissão hoje. Então, nessa cena que vocês estão vendo com a minha tela e minha câmera, com o chroma key aplicado, é tudo pelo OBS Studio. Ele é um programa que ele tem tanto para Windows como para Linux, né? Como vários outros aqui também. Mas uma olhada É, rápida hoje, né, que eu usava ele só no Windows, parece que no Linux tem bem mais opção, né? Alguns filtros que eu tinha que aplicar na câmera. Na hora que eu cliquei hoje, apareceu muitas opções a mais do que no Windows, mas também não sei o que é cada uma delas, então não posso dizer nada muito sobre isso para vocês. eu gosto dele, eu gosto desse programa em específico, porque você pode criar justamente as cenas e pode também, de repente, você pode pôr um texto falante. Por exemplo, que o pessoal coloca muito no YouTube, né? Clique aqui e receba o link. Ele pode te dar essa opção. Ele tem essa opção. Eu gosto muito desse programa, eu uso bastante ele quando eu fazia, né, os meus os meus vídeos de games e uso bastante ele até para gravar a tela. Bom, estrutura de pastas, né? Que é o interessante aqui. Ele vem com essa estrutura. Todo espaço tem um desenho, todas as pastas dele tem uma indicação, né? Documentos, imagens, público, o Snap aqui, que é onde mais para frente tem muita coisa interessante. Eu não ativei no meu ainda, mas para você baixar um sistema via Snap é bem melhor. Eu acho que eu tenho até um programa já instalado aqui. Não, deixa eu ver. Não tenho nenhum programa instalado por ele aqui para mostrar. Geralmente, você não tem que ficar instalando outros programas. Quando você abaixa, por exemplo, eu baixei a aula aqui a aula de hoje aqui, ele já vai, você clica assim em cima, ele já vai te mostrar o programinha que você tem que abrir. Já vai abrir direto, né? Bem intuitivo, não tem mais aquele segredo. Nossa, o Linux é difícil porque tem que fazer. Não existe mais isso. Hoje em dia não existe mais isso. É um programa, é um sistema operacional bem robusto. A diferença do Windows, você pode notar que são poucas, né? Aqui é uma versão com GNOME, então essa barra de cima, atividades, aqui ela vai ter a parte do Bluetooth para desligar o sistema, conectado com fone de ouvido, a rede minha. E é legal, cara, que você pode clicar duas vezes em cima daqui, ó, tem uma configuração de rede, saber a velocidade dela. Terminal, como o Pedrinho disse, antigamente era só assim que você conseguia fazer algo no Linux, né? Terminal. Por ele ser Unix, ser base Unix. Então, por exemplo, se eu quisesse dar um update na minha máquina, tinha que ser por aqui. Ó. Não vou nem fazer isso porque com uma mão só aqui eu estou segurando o celular, com uma mão só vai ser complicado para dar a senha. Tudo ele pede senha administradora. Tá? Nada que você faça, nenhuma alteração que você faça. Olha lá, ele está fazendo um update e está vendo se eu preciso fazer alguma alteração no sistema. Talvez tenha, né? Sinceramente. Pela linha de comando, um sistema bem intuitivo, né? Na verdade, ele faz tudo para você. Se você digitar aqui, instalar um programa, ele já vai instalar o programa com todas as dependências certinho. Então, é fácil usar, é complicado de momento, mas depois se torna até fácil e intuitivo usar. Como eu falei, não tem muita diferença no modo do menu aqui. Deixa eu baixar. Ele te dá a opção que você dos menus seus, não tem muito mistério, entendeu? Os programas que tem instalado, que já vem instalado de padrão, são esses. Aplicativos, arquivos, de vídeo. Tem muita diferença de sistema, né? Vista do Windows. Aqui, ó. O que você usou hoje para fazer o PowerPoint foi o LibreOffice aqui. Mas isso. Márcio, só vê se agora se a Suzy apareceu lá. Que ela
acho que estava na chamada anterior ainda. Deixa eu ver. Pera aí. Não, 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 não. Vai lá entrar de novo, peraí. Fica um pouco aí. Fala pra ela entrar aqui. Às vezes aparece aqui pra mim, no celular. É, também. Não é só corroborando o que o Márcio falou, vejo que embora o Linux seja um outro sistema, né, nada a ver com o Windows, aquilo que a gente sempre comenta que os desenvolvedores tentam seguir certos padrões, principalmente de design, para facilitar a vida do usuário, né? Então, muita coisa no Linux é parecido visualmente com o Windows, né? O formato de janelas, né, o xizinho, o maximizar, como o Márcio está mostrando agora no programa também. Se você pegar os programas, né, equivalentes ao Office, né, da Microsoft, como o Márcio está mostrando no Impress agora, é muito semelhante com o Office, principalmente a versão 2003, mais antiga. Tem diferenças, certo? Mas não são radicais. Então, se você já usa o Windows, você vai levar um tempo, sim, para se acostumar com o Linux, mas não vai ser tão sofrido assim. Deixa eu perguntar, e qual é a versão que você falou? Essa última versão qual é? Essa é a 20.0.4. Essa é a versão. 20.0.4. Isso. 20.0.4. Essa é a versão mais atual. Essa é a LTS. O que significa o LTS? O LTS é para que ele tem um suporte a longo prazo. Então, o Ubuntu ele traz sempre duas versões. A 20.4, que é a última agora, e lá para novembro, ele deve lançar a 20.10. Essa 20.10 é a melhoria da 20.4 e algumas coisas que vai ser acrescentado no próximo LTDS, mas ele tem suporte mais curto. Geralmente, o suporte do LTS ele é de 3 anos. Então, esse sistema operacional ele vai ter um upgrade, vai ter melhorias por 3 anos. Depois ele já se torna obsoleto, aí com certeza já vai estar na 22.04. Porque são sempre dois por ano, sempre dois sistemas. Ele sempre lança o sistema LTS, que é a versão a longo prazo, e uma versão atualizada. São duas versões por ano, sempre, do Ubuntu. O Ubuntu é a empresa que desenvolve ele hoje, que mudou a empresa, né? A empresa hoje é outra, eu não sei te dizer certinho que empresa é, mas é uma outra empresa que ela acabou que tomando conta agora, né, do Ubuntu. Então, vai ter bastante coisa, pelo menos no site oficial, tem bastante mudanças aí para acontecer. De configuração, né? Para quem achou estranho essa barra que vem por padrão dessa maneira, antigamente não tinha isso, hoje tem. Você pode mudar ela. Você pode deixar ela embaixo. E ela vai... Toda vez que eu mexo no sistema, ele dá uma quebrada aqui em mim. E como eu disse, esse meu computador aqui é aqueles computadorzinho bem simplesinho. Pra ter uma ideia, se eu pudesse mostrar para vocês, agora vocês vão ver que ele é um computador bem simplesinho. Tá vendo? Aí eu ponho a barra igual do Windows aqui embaixo. A diferença é que o menu vai ficar no fundo da tela. E o menu continua em modo tablet, né? Esse menu aqui você pode até mudar, mas sinceramente eu não recomendo. Legal agora dessas novas personalização que está ganhando, né? Ser mais intuitivo, a pessoa pode deixar ela da maneira que quer. É que agora ele vem com 3 opções. Vem a Lite, a Standard, que é a versão que fica, né? Que é a primeira versão. E agora vem a opção Dark, que deixa a tela mais escura. Depende, se você não gosta de muita claridade, a melhor opção é essa. Vai ter as notificações que aparecem no canto da tela, do navegador, por exemplo, da rede, enfim.
ficam todas ativadas por padrão, ó, tá vendo? Apareceu aí o controlador, monitor, né? Ele vai te dar a resolução, você pode, de repente, melhorar ainda, tem Skyline, né, que fala que é a melhoria da tela, mas isso eu já não coloco, principalmente porque meu computador não suporta isso. Melhorias de som, ele já vem com o som bem ajustadinho, eu nem mexo nisso daqui porque, para mim, do jeito que tá bom. Você pode optar ainda por outros monitores. Tá vendo? Aqui ele dá o dispositivo, como eu uso o teclado e o mouse sem fio no computador aqui, ele dá para mim aqui o dispositivo, o tanto de bateria que eles estão. Para mim aqui, eu pus para não apagar a tela, para de repente ele fica desativado. Igual o Windows, né? Quando você está muito tempo parado com o computador, o que acontece? Ele vai entrar numa tela de hibernação. A mesma coisa, só que eu deixei desativado o meu, suspensão automática desativada. Você pode, o meu só tem um monitor aqui, só está instalado um monitor, e quando você tem mais de um monitor, ele te dá a opção de você trocar entre um monitor e outro como principal. Você pode colocar, adicionar impressora, que nem a minha está adicionada, aquela está desligada. E uma coisa que a maioria, que isso já não, a gente não conseguia fazer antes, é você pegar um pendrive, ele vai ler automaticamente o pendrive, mas antes tinha uma dificuldade aqui. Isso aqui é para quebrar um pouquinho do mito, tá vendo? Ele já abriu aqui, eu quero abrir como arquivo. Ele vai ler, abriu o meu pendrive, não tem nada aqui. Para copiar um arquivo para dentro do pendrive, vou copiar aqui, deixa eu pegar aqui uma, por exemplo, o slide da aula. Só arrastar. Não precisa de muito segredo, não tem muito segredo, é bem intuitivo, é igual o Linux, o Windows. Tá vendo? Ele já copiou aqui para dentro, rapidinho, não tem segredo. Uma coisa que a gente não tinha opção era esse daqui, ó, que muitos usuários, né, tinham que instalar um programa para poder fazer isso, era formatar a unidade. Olha como as coisas evoluíram, tá vendo? Já tem aqui. Você pode só clicar com o botão direito aqui, ele já vai te dar a opção de formatar, injetar a unidade com segurança, abrir uma nova janela, adicionar algum tipo de marcador. Vamos em propriedades. Aqui ele fala o espaço que eu tenho, o nome do dispositivo, ele tem um item, o tamanho do item está aqui, o total de armazenamento que ele suporta, então ele está aqui, ó, o tanto de usado e quantos GB ele tem disponível. Quer dizer, quase não abriu, né? E você tem essa opção aqui. De repente eu tenho um outro computador aqui, eu quero esse arquivo no outro computador. Eu posso compartilhar essa pasta em rede. Só acionar aqui. Como eu não deixei habilitado, não habilito isso daqui, eu não vou nem... Mas, ó, até para formatar é diferente. O Linux hoje é diferente para isso. Vou formatar a unidade. Então, eu posso pôr o nome aqui. Vou fazer ela compatível com todos os sistemas. Vai falar se você quer realmente formatar. Te dá esse aviso ainda, né? E aqui, ó, já está formatada a unidade. Olha que diferença, né? De antigamente você tinha que usar um programa inteiro para fazer isso daí. E ele vem com o programa instalado por padrão. O programa que era utilizado antigamente para formatação, ele já vem instalado por padrão. Vocês lembram, né? Só, Esse complementando, né, programinha. do que o Márcio está dizendo sobre a dificuldade que havia. Na aula passada, quando a gente comentou sobre as partes do SO, a gente falou sobre o sistema de arquivos, certo? O sistema de arquivos do Windows e do Linux são bastante diferentes. O Windows trabalha com FAT. Pedro, Oi? Pedro, desculpa. No, que eu queria fazer uma pergunta a Lobo dessa parte que ele falou, antes de passar aí a la outra parte, pode ser?
Claro, claro, faz a pergunta, depois eu comento. Olha, não, eu queria perguntar uma coisa simples, não, mas se você tem preparado os documentos, quer dizer, documentos em Word, vídeos, Power, em Windows, eles são compatíveis com o Linux diretamente, não tem que fazer nenhuma, porque antigamente eu sei que você tinha que transformar e era difícil, não? Como é que é isso agora, hoje? Realmente, falou tudo. Boa pergunta. Antigamente, quando você usava o LibreOffice, que é a versão do Office gratuita, né, que a gente tem para Linux, você tinha que converter, né, que ele vinha em outro formato. Hoje não. Hoje está tão evoluído o sistema que na hora de você salvar, ele já fala se você quer salvar compatível com o Office, com o programa da Microsoft. Isso para um documento do Word, por exemplo. E em vídeo era diferente, né? Porque na verdade aí quem não tinha, que você tinha que instalar os plugins, era o Windows. O Linux já convertia, já fazia o vídeo rodar, mas quando você ia jogar no Windows, você tinha que abaixar um plugin. Hoje não. Hoje, com o Windows 10 e com o Ubuntu, é bem simultâneo. Você não precisa mais abaixar plugin, ele já converte no código padrão. Então, não tem mais essa dificuldade que tinha antes. Então, eu sei que antes era penoso. Você pegava um vídeo, ele vinha em FLY, né, que era a extensão que usa até hoje no YouTube. Aí, quando você ia colocar no Linux, o Linux lia. Quando você ia colocar no Windows, você tinha que converter ele para um outro sistema, para MP4, por exemplo. Então, isso hoje não tem. Você já pode salvar direto, você criar um vídeo no Linux, você já pode salvar direto em MP4 que o Windows vai reconhecer. Acho que o Windows hoje evoluiu bastante nesse ponto, porque ele consegue já achar todas as extensões, né? Não tem que mais ficar procurando na internet plugin para você instalar. Então, essa dificuldade hoje, os dois sistemas sanaram, né? Não tem mais esse problema. Mas, de documento, quando você cria um documento no LibreOffice, com o Ubuntu, por exemplo, ele já pede para você salvar ele compatível com a versão atual do Windows, do Word. Então, você não tem esse problema mais. A única coisa que acontecia até a versão passada do LibreOffice é que, às vezes, eu já fiz isso, aconteceu comigo, de fazer um trabalho da faculdade nos padrões certinho, e quando eu jogava no Windows, saía os padrões. Mas isso também, esse é um bug que já foi consertado, se eu não me engano, nessa versão mais atual do LibreOffice. Tá bom, muito obrigado. E agora a gente vai... quando o computador no Windows, ele cria duas partições, né? Geralmente ele cria uma partição para o sistema e uma partição que vai ser compartilhada com os arquivos. No Linux, principalmente nesse jeito que eu formatei, que eu não estou gostando muito não, ele cria algumas partições, uma de recuperação, uma estendida, a partição do sistema, que é do FAT aqui, e ele cria esse swap, que é uma partição. Por exemplo, meu computador hoje tem 6 GB de memória. Mas existe casos que precisa de mais memórias, né? Então esse swap aqui, que eu nem, nesse computador aqui nem uso praticamente, ele cria uma memória virtual. Ele cria, aqui está 2.1 GB, 2 GB essa memória para ser usada como uma memória de troca. Ele mostra tudo, mostra o disco está ok, a temperatura do disco, como vocês podem ver. É um sistema bem completo. Inclusive, existe um sisteminha que dentro do Linux, que era muito usado antigamente, que eu usava justamente para remover alguns vírus que tinha no Windows. Então, uma máquina que vinha para mim com Windows,
para me formatar, então eu usava um CD que eu tinha do Ubuntu para poder tirar os vírus que tinha no Windows. Mas hoje isso aí também é obsoleto. E ele tem um sistema de ajuda, né, que o Windows tinha. Eu acho que o Windows nem tem mais isso aqui. Eu nem sei mais se o Windows tem sistema de ajuda. Tem, Pedrinho? Você pode me É, ajudar aí? se tem, mas acho que nunca ninguém utilizou muito, então nunca Então, foi ele muito bom. fala um pouco, ele tem aqui no Ubuntu, ele tem um pouquinho da visão geral, do tipo de software que pode dar errado, que pode ajudar. Eu também, sinceramente, nunca usei isso daqui, mas agora ele já vem por padrão fixado na barra, coisa que não vinha antigamente. O navegador padrão é o Firefox. O Firefox eu acho que dentre os navegadores, eu não sei, como eu uso pouco o Windows, diz que esse novo do Windows é bom. Tanto é que ele vai ganhar ele tá sendo desenvolvido para Linux também. É porque É que nem eu tem a ver falei, muito com essa ideia do código aberto que a gente falou hoje, eu né? O Windows sempre teve o Internet Explorer, código fechado. Depois veio com o Edge, ainda código fechado, se eu não me engano. Mas eles repaginaram todo o Edge baseado no Chromium, certo? Que é código aberto. Então aí parece que está tendo resultados interessantes. Também não uso muito, mas está tendo bons resultados aí nos testes. Então, inclusive com o Azure, né, que é a versão Linux do Windows, a versão do Windows 10 com o kernel Linux, ele está sendo extremamente desenvolvido para poder. Tanto é que saiu, né? Teve uma reportagem esses dias aí que saiu que ele vai ser por padrão no Ubuntu na próxima versão. Então, eu espero que esteja à altura, né? Porque, vou ser sincero, o Firefox é um navegador bom, um navegador robusto, mas o mais usado hoje é o Chrome, mesmo ele comendo memória, com milhões de memória. Ah, esse é o Ubuntu. A diferença do Debian para ele é essa barra aqui, né? O Debian também vem com o Gnome por padrão, mas essa barra aqui foi desenvolvida especificamente para o Ubuntu. Então, quando você abre aqui atividades, ele vai mostrar janelas que está aberta e tudo isso daqui ele já vem do Gnome, vem do Debian. A diferença é que o Debian fica com a barra de favorito aqui, nessa menu de atividades aqui. Então, se você quiser alternar com janela, por aqui vai ser sempre mais fácil. Tem alguns recursos interessantes. Vamos ver se eu consigo fazer um aqui, rapidinho. Janela. Lá, tá vendo? Essa daqui é aquele botãozinho do Windows, que geralmente ele abre o menu. Quando você aperta ele, ele abre essa tela. Quando você aperta ele, Tab, aqui ele vai alterar dessa maneira. Deixa eu voltar para a tela, para o menu principal aqui, vamos minimizar tudo aqui. Quando você aperta ele, ele já vai te dar a opção aqui para você mudar, sem precisar mexer na atividade, sem precisar mexer muito. E aqui, ó, também tem umas coisas. Rapaz, então. O microfone
Mas teve algum problema e caiu tá, ele, o áudio, eu acho que já deve estar voltando. Já recomeça. Nossa, desculpa aí, pessoal. Aqui deu um negócio aqui no celular e saiu. Mas, vamos lá. Retomando aqui. Tem alguns atalhos que ele já usa por padrão aqui, né? Eu acho muito legal, tá vendo? Seja o menu de atividades dele, que mostra o que você está fazendo, onde você está mexendo, se tem mais algum programa aberto. Ah, da impressora estava aberta. Então, enfim, basicamente ele é gratuito. Você vai baixar ele no site de gasto. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Como o Pedrinho falou, cadê? Vamos ver. Aqui. Direto no site dele aqui, ó. Ele gratuito, você tem a opção, tá vendo? Já vai dar, ó, a versão LTDS. Se você vir aqui para baixar ele, vou baixar o LTDS, ele vai te direcionar para essa tela aqui. E aqui você faz o donativo, caso você queira fazer o donativo. Aqui ele faz o donativo se você quiser, né? Aí ele já pede para salvar. Mesma coisa do Windows. Você vai pôr salvar arquivo, ele já vai salvar automaticamente na pasta de download. Eu acho que já até tem lá, se eu não me engano. Deixa eu cancelar aqui, porque senão é capaz de travar tudo aqui. Quando você abaixa qualquer coisa que você for para baixar no Linux, ele já vai vir aqui, já vai abaixar aqui direto na pasta de downloads. Como eu cancelei lá, ele nem aparece aqui. Tem diferença, acho que legal é você colocar na máquina e experimentar, né? Experimentar, tem opção de você não precisa nem instalar na sua máquina, você pode abaixar ele, fazer um pendrive e dar o boot pelo pendrive para você conhecer, é muito legal. Tem a opção de aumentar o tamanho da imagem que você tem dentro das pastas, você pode aumentar ela, diminuir. Geralmente, eu deixo num tamanho bom que eu consigo observar as coisas e ver. Tem bastante relação ao vídeo. Quando você clica em um vídeo aqui, deixa eu achar um vídeo aqui, meio que rapidinho aqui, o Mega Man, vamos pôr. Ele já vai ler no programa certo. Vamos ver se já vai ler no programinha sem precisar instalar nada, sem precisar fazer alguma alteração nenhuma. Ele já vai no programa e já fala, ó, esse vídeo vai rodar nesse programa. Mesma coisa de música. Deixa eu fechar aqui. E aí ele já, quando ele reconhece já o arquivo, o que ele faz? Ele já começa a aparecer aqui já as imagens do arquivo.
não fica só como o nome do arquivo assim, já aparece o arquivo aqui, então você pode escolher através da imagem, né? Muito bacana isso aqui também. Geralmente, eu hoje, eu não consigo notar muita diferença entre o Windows e Linux. A diferença é, para quem joga, para quem gosta de jogar, não adianta instalar o Linux que vai ter dor de cabeça, vai esquentar. Mas para o uso de um escritório, no dia a dia, para navegar na internet, para fazer coisas simples, coisas do dia a dia, um escritório, por exemplo, você pode utilizar o Linux sem problema nenhum, que não vai te deixar na mão em maneira nenhuma. O primeiro arranque dele sempre é demorado, né? Você instala a máquina, você vai sentir uma demora um pouquinho, mas depois que ela instalar, no segundo boot dele, vai ser bem intuitivo. Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Eu queria perguntar uma coisa aí, quando você estava explicando aí, eh, que empezaram a aparecer as pastas com os vídeos e isso, mas você pode renombrar essas pastas, não? Porque todas tinham, eu vi que todas tinham códigos, não? Quando você abre música ou aquela outra de vídeos, todos tinham códigos, não? Diferentes códigos, mas não tinham o nome do conteúdo. Mas dá a possibilidade de mudar o nome da pasta, hein? Isso. Ah, eu não vou mudar. Por exemplo, aqui, são arquivos de vídeo específico para jogos. Então, para mim alterar o nome é fácil. Vim aqui, renomear, ele vai dar a opção aqui, por Tá. exemplo, teoricamente eu teria renomeado ele. Eu não posso renomear isso aqui, porque se eu renomear, depois não funciona no sistema. Mas basicamente é a mesma coisa do Windows. Você clicou com o botão direito, Tá. vai em renomear arquivos e ele já vai te dar a opção de renomear. Isso aqui são, como eu disse, eu mexia bastante com o sistema de jogos antigos, jogos de fliperama. Então, essa pasta, esses vídeos aqui, que tem esses nomes, esses códigos aqui esquisitos, né? São pastas de jogos. Deixa eu ver se eu acho um bem conhecido aqui, a molecada adora esse aqui. Então, clicar 2 vezes nele aqui, ele vai abrir. Então, por isso que eu não modifico eles, porque senão eu deixo de fazer ele funcionar no meu sistema. Mas aí, é um vídeo. Mas quer dizer que se você modificar ele não funciona, então? Não entendi bem. Na verdade, é por causa do meu sistema, não é por causa do Linux aqui. Ele vai funcionar. Se eu mudar o nome dele, ele vai rodar normal. Por exemplo, aqui é Street Fighter. Eu vou colocar lá Street Fighter, ele vai rodar. Mas, quando eu jogo isso no sistema do videogame, ele não lê. Por isso que isso aí não tem nada a ver com o Windows ou com o Linux. Isso Tá. aconteceria tanto no Windows como no Linux. Mas isso é por causa do outro... Do critério de leitura que o fliperama precisa. Mas você pode alterar os nomes do arquivo. Eu vou pegar um arquivo de imagem aqui. Por exemplo, esse arquivo aqui está um nome muito grande. Ó. Por aqui, eu vou renomear ele. Só para você ver. Ele está com o nome extenso. Eu venho aqui, vou colocar espada. Opa. Renomeei ele. Renomeou. O arquivo continua o mesmo. É o arquivo que eu estou usando aqui. Se eu quiser aqui, eu já posso até abrir ele com visualizador de imagens. Ele vai abrir aqui, demora um pouquinho, porque esse computador é lento. Tá vendo? Vai funcionar normal. Ele não tem restrição. A restrição que eu tenho ali, se eu modificar, é por causa do sistema que eu uso para fliperama. Mas não tem nada a ver com Linux ou com Windows, não. Se eu fizesse essa alteração no Windows, ele não ia funcionar também. Mas... Tá. Certo? Alguma pergunta?
Oi, precisamos um curso de Linux. Olha, se você comprar um computador hoje com Linux, geralmente ele vem com Mandriva, que é bem mais fácil do que o Ubuntu, vamos supor assim. Nossa, você vai amar mexer com ele, porque além de ser mais rápido, mais intuitivo, talvez ele não carregue tanto o sistema como, por exemplo, se você abrir, precisar fazer algo mais pesado, você vai ter que usar muito recurso da máquina. Aqui não. É que eu estou meio com receio para instalar aqui alguns aplicativos, né, no meu computador em si. Meu computador é bem modesto mesmo. Mas, então, se eu fosse instalar algo aqui nele, que fosse mais pesado, talvez no momento, sem eu ter acertado aqui as configurações dele, ele travaria. Então, deixa ele quitar aqui por enquanto. Como eu falei dos donativos, né, que isso aqui se você quiser contribuir, você pode contribuir com mais ou com menos. Se você não quiser contribuir com nada, você não contribui com nada. Ixi, é um nomezinho besta aqui. Ela geralmente ela não te cobra nada, mas sua contribuição é livre. Se você quiser contribuir. Se não quiser contribuir, você vai ter o sistema Linux funcionando da mesma maneira. Todos os sistemas Linux são gratuitos. Márcio, Oi, falar. eu demorei muito para conseguir entrar, eu estava com dificuldade, o Pedro não tinha me dispensado ainda, então eu não consegui entrar. Então eu estou perdidinha, estou que nem cachorro perdido na mudança. Não sei o que você está falando. Vai ter isso aí, né? Bom, na verdade, numa apostila, para eu poder começar do início. Essa parte aqui vai ficar no vídeo que o Pedrinho vai subir pro YouTube. Não tem nada salvo, nada gravado. Na verdade, eu só estou apresentando um sistema Linux pro pessoal. Não tem nada assim, não tem apostila, que eu não montei nada sobre esse Linux, nada. Eu só estou apresentando o sistema operacional. Isso vai ficar gravado no vídeo que o Pedrinho está subindo, vai subir. Então, eu vou poder rever o início da aula? Vai poder rever a aula toda até a parte do sistema operacional. Mas, isso também não quer dizer que eu não possa montar algo a respeito disso, um vídeo, de repente, só sobre o Ubuntu, no canal da ONG. Se vocês quiserem, eu posso fazer isso também, sem problema nenhum. Porque é um negócio complexo, né? A gente ainda perde ainda a explicação, aí fica difícil de aprender. Bom, basicamente, o sistema, as diferenças são menu, né, que do Windows fica sempre nesse ladinho aqui, ó. E no Linux você fica com um menu tipo tablet, com os aplicativos todos bem dispostos. Então, aqui tem 2 páginas de aplicativos. Para você abaixar, você tem a loja específica. Você quer um programa específico, você pode vir aqui na loja. Meu computador, ele, como eu disse, ele é meio limitado. Essa é a loja dele. Aqui também você faz atualização do sistema, você vê os arquivos que você tem instalado. Eu não sei se vai... eu estou com medo de pôr para instalar aqui e derrubar a rede. A rede, porque, como eu disse, esse sistema aqui, do jeito que foi instalado aqui, ele está meio que... Eu preciso melhorar ele. Então, por isso que eu não instalei nada ainda. Vamos ver se ele vai... Vou instalar o OBS Studio. Não tem segredo. O Linux, ele tem... A única coisa que você tem que fazer é quando você instala ele, você cria uma senha de administrador.
Então, toda vez que você for instalar um programa no Linux, ele vai te pedir essa senha. Vamos ver se ele não derrubar a rede, tá bom. Olha lá. A instalação dele, como vocês podem notar, é muito rápida. Eu acho que é até mais rápida que uma instalação normal do Windows. E foi sem problema nenhum. Que bom. Ele te dá a opção de instalar aqui e vai te dar a opção de você abrir o programa. Demora um pouquinho. Agora tá entrando a parte. Aqui tá vendo? Aqui em cima ele mostra o tipo de canal que eu estou usando, que é o canal estável. Então eu posso usar, de repente, esse está estável, eu posso usar o que não é estável, que está em desenvolvimento. Só alterar aqui. Eu não gosto de fazer isso porque quando você põe no final, quando você já põe aqui para poder... ele pede permissão aqui. Quando você já põe para poder aqui... toda vez é isso, ele pede a senha de... Quando ele já coloca como estável, ele já foi testado, já foi aprimorado. Você sabe que ele não vai ter... você não vai ter problema com ele. Então, no caso aqui, já está instalado. Eu venho aqui no meu menu e o programinha já vai estar aqui, ó, OBS Studio. Então, se eu clicar aqui, ele já vai abrir o programinha. Outra coisa também que é fácil nele é você já deixar o programa como favorito. Assim que ele abrir, que primeira instalação, ele vai ler programas dependentes. Às vezes ele nem abre de primeira, né? Mas isso é por causa do sistema. Ele vai ver se tem alguma dependência ou não. Abriu agora. Tá vendo? E eu posso colocar ele aqui, ó, na barra, adicionar ele como favorito. Aí ele já vai ficar aqui. Por exemplo, eu vou sair dele aqui agora. O programinha aqui que a gente usa bastante para fazer vídeo, para streamar vídeo, aí, molecada que gosta de videogame, esse programinha aqui é ideal para isso. Tá vendo? Agora ele já fica na minha barra de tarefa aqui embaixo, na minha barra de favorito aqui embaixo. Já vai funcionar. Não tem, olha lá, o programinha tá aqui, tá inteiro. Aí, só para vocês verem mais ou menos o funcionamento dele. Tá, cadê? Captura de tela. Ok. O programa ele já abre como captura de tela, do jeito que tem que ser. Ele fica já... O programa já fica focado aqui. Isso aqui a gente utiliza para fazer aquele tratamento final de um vídeo para jogar no YouTube. Então, para quem gosta de editar vídeo, de criar vídeo, esse programinha aqui é muito bom para isso. Ele tem tanto para Windows como para Linux. Então, que nem antigamente eu tinha comentado, era a diferença de você criar um documento no Linux e jogar para o Windows, né? Que ele te dava a opção não deixava funcionar corretamente. Então, hoje já não tem mais isso. Por exemplo, vou fazer aqui só para salvar. Eu vim aqui salvar, ó, arquivos, salvar como, ele já vai te dar aqui, ó, documento, título, você vai salvar aqui embaixo, ó. Forma de salvar, texto Word 2007 ao 365, que é o último Word, modelo do Word, então a gente vai salvar ele aqui, ó. DocX, que é a última versão do Word, é a versão que vai reconhecer no Windows. Então, se eu salvar ele aqui,
Ele vai falar, esse documento pode conter formatação de conteúdo que não pode ser salvo no Word, etc. Aí você vai perguntar, a formação não é formatar a si mesmo, utilizar o formato do Word, é o que eu quero. E ele vai formatar já na opção de abrir com Word. Vamos lá? Se eu abrir o arquivo lá agora, ele deve ter salvo em documentos, aqui. Tá vendo? Ele já tá até com o símbolozinho do Windows aqui, do Word. Você vem aqui, ele já vai abrir. Antigamente não tinha isso, era um trâmite para você fazer, você tinha que formatar ele, tinha que colocar um tipo de leitura diferente, ele já está aqui, ó, salvo, ele vai funcionar tanto aqui no LibreOffice como no Office do Windows, não? Sem problema nenhum. Antigamente era complicado você salvar dessa forma aqui, você tinha que salvar ele no OBT, que é a versão, que é o código que salva, né, no LibreOffice, e converter para DocX. Hoje não. Hoje já faz essa conversão automática para você. Essa é a evolução que o Jesus tinha perguntado, né, Jesus? Tinha perguntado para mim anteriormente. Essa é a evolução do que teve. É verdade. Se não fosse isso daí, a gente não teria que converter esse documento. Tinha que ter um outro programa para converter o documento para poder usar no Windows. Agora ele já faz essa conversão automática. Basicamente é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham desmistificado que o Linux é um sistema operacional difícil, que, assim, você tem que fazer a seguinte pergunta quando você vai comprar um computador com sistema operacional. Geralmente, com o sistema operacional Linux é bem mais em conta por causa da licença. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é: o para que eu vou usar? Vai me atender? Eu vou usar, por exemplo, num escritório na minha casa. Vai me atender? Eu vou conseguir utilizar as ferramentas que eu preciso nele? Se sim, eu recomendo que você compre o computador mais em conta com uma distribuição Linux. Se não, eu vou querer jogar para... Apesar que hoje tem bastante recursos, eu vou querer jogar um jogo lá e só consigo no Windows. Então, nem pense em comprar ele para formatar depois. Vai dar vai ficar um computador que não vai servir nem para um e depois não vai servir nem para o outro. Porque quando você formata o computador, você compra um computador com Linux e vai formatar ele para o Windows, alguma coisa vai sair errada, não vai dar certo. Ou é o computador em si, que o sistema não vai rodar o sistema operacional Windows direito, ou vai ter um aquecimento do computador. Primeira coisa que quando você já faz isso, você já perde a garantia. Então, por isso que é sempre bom fazer a seguinte pergunta: vai me atender? É o que eu necessito no momento? Se for, eu recomendo você colocar na sua máquina, você testar, você ir aprendendo a mexer com ele, você vai aprender no dia a dia. Eu peguei o meu primeiro computador com Linux em 2011, se não, 2010, por aí. Então, acho que até antes, se eu não me engano. Faz tempo. Gente, eu tinha até cabelo na época. Então, eu fui aprendendo muito, e na época era difícil, a gente não tinha tanto recurso que tem hoje para aprender, não tinha pessoas que tinham essa experiência em Linux. A primeira versão que eu usei do Ubuntu foi a 9.10. Hoje nós estamos na 20. Imagina. Ou seja, deixa eu fazer uma pergunta, não? E aprender Linux é ou não é compatível com a caída do cabelo? Porque então, se vamos ficar todo mundo sem cabelo, não quero, não? Não. Esse daqui algumas coisas que vai acontecendo na vida da gente, né? Filho, então é isso. Ansiedade. Pode falar, Suzy.
Se parecer estupidez da minha parte, você me desculpa, mas como eu perdi muitas coisas aí que você explicou, veja bem, quando eu vou comprar um computador, você está falando que se ele vir já com um sistema operacional Linux, é mais barato. Eu estou semi-analfabeta nesses negócios. Então, veja bem, o pessoal vem aqui em casa e fala assim, você tem que instalar o Windows para fazer tal coisa. Então, quer dizer, que se eu comprando um computador, ele já pode vir com o Windows instalado? Ou eu tenho que comprar depois o Windows? Como que funciona isso? Geralmente, quando você compra um computador, ele já vem com uma licença do Windows, né? Se você comprar um computador com Windows. O que acontece? Que aconteceu muito no mercado de informática foi isso. Foi quando eles desenvolveram esse sistema operacional, eles vincularam já com o computador. Para você comprar o computador, já vinha com a licença do sistema operacional. Então, isso foi criando muito curso de sistema operacional baseado no que era vendido no mercado, que atendia o mercado. Então, o Windows, ele dava uma licença para o fabricante, que dava uma licença, por exemplo, o fabricante comprava 3.000 licenças do Windows. Então, eles colocavam 3.000 máquinas. Para ele, era mais vantagem, porque ele ganhava com isso. Ele não tinha que desenvolver nada, ele não tinha que trabalhar com nada. O computador dele, ele não era responsável pelo sistema operacional. Então, isso foi criando o quê? Uma mística de mercado de que só existia esse sistema operacional. E até então, também, o Linux era uma coisa que era muito pouco usada, muito pouca pessoa conhecia. Então, as empresas não investiam. Era mais fácil você pagar uma licença do que colocar um gratuito. Hoje, não. Hoje, o mercado está mais amplo. Muitas pessoas já conhecem o Linux. Muitos estudantes preferem o Linux. Então, o que acontece? Algumas marcas, eles têm o computador na versão Windows e o mesmo computador na versão Linux. A diferença de preço é justamente a parte de você pagar a licença, a parte da licença. Então, essa diferença de licença, que não é barato, né? Hoje a gente tem licença aí, acho que a licença mais em conta do Windows para uma máquina é de R$ 200. Não sei se eu estiver errado, né? De repente, é até mais caro que isso. Então, e ela vence essa licença? Ou enquanto eu tenho o computador, ela vale? Essa licença é do original do seu sistema operacional. Se você por exemplo, se você levar uma assistência técnica e formatar o seu computador, você já perdeu a licença. Não é o CD que vem no computador, não é a licença que está no seu computador, entendeu? Então, essa licença. Então, você comprou o computador lá, você pagou R$ 200 de licença, vamos pôr. Aí, com 3 meses, o sistema operacional ficou carregado, você achou que ficou lento, você manda formatar. Você já perdeu a licença do seu Windows. Isso ainda melhorou recentemente, nas últimas versões, porque assim, é como o Márcio falou, né? O padrão antigo era isso. Você instalava e de vez em quando tem que formatar, né? Começa a ficar lento, problemas, vírus às vezes. Mas hoje a licença normalmente é vinculada à sua conta de e-mail, né? O Windows ele quase obriga você a colocar um e-mail hoje, antigamente não era assim. E aí você não precisa formatar do zero, né? Ele dá uma opção de uma espécie de restauração. Não é bem restauração, porque você realmente reinstala o Windows. Mas quando você insere sua conta, ele já vincula a licença. Então aí é próximo do vitalício, né? Você tem uma conta e aí você pode reinstalar no seu computador quantas vezes você precisar. Então isso melhorou um pouco. Antigamente era como o Márcio falou, você perdia a licença quando formatava o computador. Se você não tiver o mesmo disco que você usa. Hoje acho que o Windows 10 é só uma versão, né? Não tem igual era o Windows 7, né? Que era várias versões. Então, acho que até por isso que a licença fica vinculada à conta. Mas eu tenho um notebook aqui, que é o Windows 8.1, um notebook da Samsung. Acho que o Pedrinho vai até dar risada disso.
Você não consegue formatar o computador em outro sistema operacional. Você já não consegue formatar o computador em outro sistema operacional e não consegue formatar o computador em nada, né? Você tem que ter o Windows para colocar nele, o Windows 8.1, a mesma versão, a mesma numeração de versão que é dele. Aí a chave de ativação dele fica na BIOS do notebook. Então, você não consegue mudar o sistema operacional, você não consegue atualizar o sistema operacional, porque é vinculado à BIOS do computador, do notebook, no caso. Você até consegue, mas dá trabalho. Na verdade, assim, isso é um problema assim, entre aspas, né? É uma mudança que teve desde o Windows 8, justamente, no modelo de boot lá da BIOS. Lembra que a gente viu da BIOS numa aula falando sobre o boot e tudo mais? E teve essa mudança para o UEFI, se eu não me engano, que mudou muito o esquema do boot. E isso realmente complicou para quem formata o computador. Então, só falando, a Suzy tinha comentado, né, sobre instalar, o sistema operacional sempre vem instalado de fábrica. Você até pode formatar, mudar, mas isso normalmente não é feito pelo usuário padrão, não é uma tarefa trivial. Então, se você liga o seu computador e aparece alguma coisa, ele tem um SO, normalmente o Windows. O que acontece também é que às vezes as pessoas se referem de forma errada, né? Às vezes a pessoa quer falar o Office, que é o programa do Windows, que tem o Word, o Excel, mas não é o Windows, e às vezes a pessoa chama de Windows. Então isso acontece. A pessoa fala, ao invés de falar abre, instala o Office, ela fala abre, instala o Windows. Mas isso é um erro da linguagem, né? Natural, mas que acontece. Mas então, e quando houve essa mudança para o Wi-Fi, por exemplo, quando eu formatei o meu notebook com o Ubuntu, ficando as duas partições, uma com Windows e outra com Linux, nossa, mas foi infernal fazer funcionar. Foi difícil formatar, não ia para o Ubuntu, formatava, mas só ia para o Windows não deixava entrar no Linux. Mudei as configurações, aí ia para o Linux, não deixava entrar com o Windows, foi difícil. E não quero fazer isso de novo. Eu formatei dessa vez com o Ubuntu porque eu tinha mudado muito ele. Né? Lembra que a gente comentou que é muito personalizável e eu tinha mexido em um monte de coisa, não estava bom para mostrar de exemplo em aula, porque se vocês instalassem o Ubuntu, vocês não veriam a mesma coisa que eu estava vendo, porque era muito diferente. Aí eu formatei agora, mas com medo de mexer nas configurações que eu tinha feito, mas por sorte ele só reinstalou em cima e não mudou nada. Então, assim, quando a gente fala de reinstalar, de formatar, normalmente isso não é feito pelo usuário padrão. Existem algumas facilidades hoje em dia, comparado antigamente, mas o ideal é se contratar um técnico ou alguém especializado para fazer esse serviço. E o que quer dizer Windows 7, Windows 10? Qual que é a diferença entre... São as versões, né? Que a gente pode comparar. Na aula anterior, lembra que a gente viu algumas versões que muda A algumas tela coisas aqui. internas que a gente não vê. Ah, Pra tá. gente muda a tela, né? O Windows XP mais antigo. São atualizações, vai melhorando, vai dando novas funções, lança uma versão nova. Entendi. Oi, Mike, eu queria. Você falou que ia fazer um vídeo destas questões principais do Linux, de Linux, e enviar Oi. depois para nós aí, para ajudar. Nós Isso. agradecemos, Posso fazer sim. porque Susi falou que precisava, mas todo mundo estamos precisando, não? Aí para dar uma nova olhada, não? Certo. Porque Pessoal, deixa eu só fazer vocês vão ficar parada nessa tela aí. E acabou a energia elétrica aqui em casa. Sim. Acabou a energia elétrica em casa. Hoje tava até estranhei, porque estava fluindo bem até agora. Rapaz, não foi só aqui em casa não. Meu condomínio inteiro, ó. Voltou a energia elétrica agora. mas é bom. Rapaz, que coisa. Mas eu vou fazer sim, vou fazer um vídeo até mais detalhado, explicando um pouquinho mais, colocando umas diferenças de ambiente gráfico, né? O Windows só tem aquele ambiente gráfico, então você não muda muito. Mas o Linux, você tem vários ambientes gráficos. Você tem o GNOME, que vem por padrão. Você tem o KD. Você tem o LTX, que é um sistema para máquina mais antiga. Então eu vou fazer sim um vídeo sobre essas diferenças, assim,
Aí o Pedrinho posta no canal aí. Até peço desculpa por ter saído dessa forma assim, a tela ter... Mas deixa a internet voltar, as coisas voltar aqui, porque... Mas eu vou fazer sim, faço um vídeo sim. Bom, a gente está E passando já espero que tenha. das 9h30. Pode falar. Pode começar Isso. para encerrar, Márcio? Tá certo. Então eu peço de novo desculpa aí por ter cortado a tela ali do computador, ter parado tudo. E eu vou fazer sim esse vídeo explicativo aí, mostrar até as diferenças e o Pedro publica aí no grupo da ONG aí. Certo, Falou. Pedrão? Muito obrigado, Com Márcio. isso, Obrigado. Foi bem bacana. Deu, pessoal. Acho que assim, né, só fechando, resumindo, o que é interessante a gente saber é que o Linux é um outro sistema operacional. A gente está muito acostumado com o Windows, né? Quando a gente pensa em computador, a gente imagina a tela do Windows, mesmo que a gente não tenha ideia do que é o que. E agora a gente está definindo melhor isso, desde a semana retrasada, né, da última aula. Ah, mas o Linux é outra alternativa que muitos têm a questão de que é difícil, tem essa certa mística em volta do Windows, do Linux, aliás, mas isso não é bem verdade mais. Ele ainda é mais voltado para desenvolvedor, então quem trabalha com o computador, quem programa, tem vantagens em usar o Linux, mas o usuário padrão já consegue utilizar o Linux sem muitos problemas. É muito similar ao Windows hoje em dia. Por detrás, o que está debaixo dos panos, aquilo que a gente não vê, é muito diferente. Mas em termos de interface, aquilo que a gente vai interagir, clicar e ver na tela é muito parecido. Tem diferenças, mas não são radicais. Dá para a gente se acostumar sem demorar muito. E também a questão de compatibilidade que o Marcinho comentou e que o Jesus também, que antigamente tinha muito problema. O que funcionava em uma coisa não funcionava em outra. Ainda existem alguns problemas assim, existem programas que tem no Windows e às vezes não tem no Linux, como o Márcio comentou dos jogos, mas existem outros softwares que pode acontecer isso. Por isso é sempre importante a gente pensar para que a gente vai usar o computador e aí ver qual sistema vai funcionar melhor. Mas hoje em dia já está muito melhor isso, questão de compatibilidade de arquivos, de programas, de sistemas de arquivos, né? O Márcio comentou que o pendrive antigamente era trabalhoso fazer funcionar no Linux, porque o sistema de arquivos é diferente. Lembra que a gente comentou do sistema de arquivos semana passada? O Windows tem um, o Linux tem outro, mas hoje em dia o Linux consegue ver o do Windows sem problema. O contrário não é verdade, o Windows não vê bem o do Linux. Mas está melhorando, tende a melhorar mais. A Microsoft, por exemplo, de uns tempos para cá, vem abraçando muito o Linux, como o Marcinho comentou. Ela mesma lança softwares para Linux hoje em dia, então elas né, são vistas meio como rivais, mas hoje em dia isso é mais tranquilo, é bem melhor. Então é uma alternativa interessante, segura, né, um sistema muito mais seguro, barato, é gratuito, certo? Em comparação ao Linux. E hoje em dia não é tão difícil de usar, é bem tranquilo. Para quem já usa Windows, um tempinho aí você consegue se adaptar sem muitos problemas. Tudo bem? Podemos encerrar então? Ok. Então quem Boa perdeu, noite para todos. boa noite. E quem perdeu o pedaço da aula, vai, né, Pedrinho. teve problema de entrar, é só a gente vai postar o vídeo no YouTube, eu mando para vocês e aí vocês assistem as partes que vocês perderam. Perfeito? Tá bom. Tá, Ok. boa noite. Boa noite a todos. Boa Abraço. noite e obrigado. Obrigado. Márcio, Pedrinho, esse daí é o computadorzinho, ó. um HPzinho. É mini computador, né? Mas beleza, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Com Deus vocês também.